Aí tem a família, né? Ah, sim. A família é muito Ai, meu importante. Deus, é outra importantíssima É tão hoje. importante quanto os outros agentes desse processo. A família precisa acreditar na escolha que fez, né? Voltando um pouco para a escola. Escola precisa ser uma escolha. A família demora às vezes para decidir por essa escolha, conhece outras realidades, conhece outras propostas, até confiar a educação dos seus filhos a uma instituição. Então, essa confiança, ela precisa ter a sua manutenção, ela precisa ter uma conexão, ela precisa acreditar naquela proposta que ela comprou. Ela não pode se render facilmente ao primeiro dissabor e fazer cair toda aquela confiança que foi creditada. E ela tem que se manter próxima da escola, entendendo que a escola acredita, quais investimentos está fazendo para que a educação, aquela educação vendida, seja entregue àquele aluno. Ela precisa falar a mesma língua e se colocar à disposição da escola e se conectar com a escola e procurar a escola quando não entender algo, quando achar que tem uma sugestão, que tem uma contribuição, quando alguma coisa não sair de acordo com o combinado, mas acima de tudo, nessa manutenção dessa relação, essa família tem que ser muito corajosa para saber separar as coisas, porque não dá para fazer uma escola para cada família. Agora, a gente tem uma série de problemas hoje, não é culpa do pai. Eu sei que os pais hoje, eles têm uma boa vontade imensa de acertar. Eles têm certeza absoluta que amam os filhos, né? Mas tem algumas, e é social esse problema. Por exemplo, proteção exagerada. Protege demais os filhos. Dizem sim demais. Em nome do amor. E quando, na verdade, não é amor, esse sim exagerado. De evitar que o filho frustre. E é um processo, né? Então, assim, você evita que seu filho de 1 ano sofra frustrações, aí com 2 anos são outros, com 3 são outros. Quando chega na adolescência, são outras. E aí as crianças não sabem frustrar, chega em casa, conta para os pais não escutam a escola e já vem agredindo todos. Isso em nome de um amor, isso não é saudável. O que você tem para acrescentar com relação a isso? Porque você tem muita experiência, muito nome para muitos casos, exemplos para poder complementar isso. Como é que você vê isso aí? Eu acho Você que concorda comigo? sim, eu vejo acontecer, eu vejo duas questões, né? Primeiro, eu concordo plenamente com você, porque nenhum pai, nenhuma mãe deseja errar com o filho. Todas Não. as vezes que nós tomamos decisões é querendo o melhor para os nossos filhos. E o segundo ponto é que às vezes nós achamos que o melhor é dar aquilo que nós não tivemos. Muitos trazem na sua história de vida, na sua trajetória, algum tipo de privação, algum tipo de decepção, e aí, como desenvolveu na vida adulta, na vida socioeconômica, profissional, uma outra condição, tenta cercar o filho de alguns cuidados ou de algumas concessões, querendo que ele não tenha uma vida com as limitações que o pai e a mãe tiveram. E aí tem que tomar um cuidado para não ser uma vida muito permissiva, um acesso a coisas que não estão no momento de serem concedidas àquele filho, ou até mesmo dentro desse movimento de permissividade, desenvolver um ser humano que tenha baixa tolerância à frustração, porque esse ser humano sempre recebendo sim, sempre tendo as suas vontades atendidas, vai ter dificuldade em viver em sociedade, vai ter dificuldade em algum momento em ser contrariado e vai reagir mal a isso. E um outro ponto importante é entender sobre maturação cerebral. Então, o que o meu filho está me pedindo é hora de ter? Tem idade para isso? Tem maturidade para isso? E um ponto também muito importante, especialmente com relação ao que é material, ele precisa disso. É disso que ele precisa nesse momento. E ter um relacionamento muito transparente, um diálogo muito aberto com as crianças e com os adolescentes. Acho que o mais importante que tudo isso é, eles sempre precisam ouvir o sim ou não. E junto desses, sempre o Isso porquê. gera credibilidade. A criança fica segura em relação aos pais. Porque se os pais oscilam tanto quanto o adolescente, porque o adolescente não está preparado. Então ele tem esse direito de oscilar. Mas o adulto não. Então ele tem que estar certo. É isso que é bom para você agora.
E o né? porquê? E O o porquê porquê, e o disso? porquê disso, O né? porquê é muito importante. Exatamente. Então, assim, é muito sério hoje. Eu fico tão triste porque a gente faz uma série de reuniões, na verdade, de formação para os pais. Vem sempre os mesmos e não vem 10%, né? Então, assim, o fato de um pai não participar de uma reunião, ele não está provando que está amando o filho. Porque tem alguma coisa mais importante depois da família, a não ser escola? Tem? Não, essa escola que Eu, vai como formar essa católica, eu família. diria que é a igreja. Mas é a família e a escola. Agora, o pai vem, matricula e chega no final do ano e vem para, se o filho não foi ter bom rendimento, mas ele não vem para as capacitações. Não dá para fazer a escola hoje sozinha mais. Porque enquanto era só conhecimento, tudo bem, né? Hoje nem precisa. Porque o aluno pode acessar uma rede social, ele tem professores melhores. Mas o que a gente tem que pensar é nos valores, é no caráter, na amizade, no comportamento. Vanessa, outra coisa que é muito séria. É sabido, universalmente sabido que quando eu falo conversa assim, eu falo muito dos jovens, porque as crianças são muito puras, né? As crianças é muito fácil de você trabalhar com a criança, ela é dona da verdade, da pureza, da alegria, né? Mas o adolescente não, o adolescente, entre aspas, ele abandonou a família, porque importa para ele agora são os amigos. Não é mais a família e nem a escola, são os amigos. E ele tem o mesmo perfil que o colega, que o amigo, porque eles se atraem, né? É afinidade. E aí o que acontece é o seguinte, quando a escola traz para o pai, porque o que que na verdade é a escola? É um laboratório do que os filhos vivem na sociedade. É ou não é? Sim. Do que vivem nas festas, do que vivem nas viagens, nas festas, de um modo geral. Então, ele, na festa, na escola, ele faz o mesmo que ele faz na escola, na festa. Um pouco menos, mas ele faz. Então, quem é que de verdade sabe quem é aquele jovem, aquela pessoa? É a escola. E aí, muitas vezes, o pai fala assim, mas meu filho não mente. Ele tem um comportamento em casa e na escola ele tem outro. Então, na verdade, o pai devia fazer assim, me conta quem é meu filho, me conta quem é minha filha. É verdade ou não é? Sim, a escola dos filhos precisa ser a escola dos pais. E a Exatamente. escola precisa se abrir para essa formação, porque não adianta educar os filhos se os pais não participarem disso, né? Às vezes é uma situação tão pontual que numa escola de pais pode ser abordada, pode se encontrar caminhos. Frequentar também essa escola de pais pode dar a alguns pais a sensação de que eles não estão sozinhos, que há Exatamente. outros pais passando por situações muito Isso, e a gente semelhantes. não está criticando os pais, nós estamos dizendo o seguinte: olha o que, que está acontecendo, acredite no que nós estamos falando, vamos nos unir, porque não dá mais a escola para fazer sozinha, nem os pais fazendo sozinhos, nós temos que estar unidos, né? Tem um dado importante, é que às vezes esse filho passa com os amigos da escola, com os profissionais da escola, mais tempo acordados do que passam com os pais, porque Sim, se são pais que têm uma rotina mais puxada de trabalho, que é o dia todo, e chegam em casa na hora do jantar, depois vão dormir. Então, o tempo dos meninos acordados acaba sendo mais na escola. E aí se relacionando com amigos que os pais precisam conhecer, falando sobre assuntos que é muito importante os pais saberem, acessando conteúdos na internet. Eu defendo muito o controle parental, porque o Rossandro Klingen, ele fala muito uma coisa que eu acho bem importante. Ele diz que tem privacidade quem paga boletos. é verdade. E Enquanto estiver na aí sua casa, não tem privacidade, é né? isso, então assim, uma coisa é respeitar o espaço, outra coisa é uma privacidade que eles ainda não têm maturidade para ter, e o mundo é muito cruel. As ofertas por aí, especialmente essas ofertas sem cara, que são as ofertas da internet, elas não têm cara, Não. elas não têm idade, Não elas tem não cara e têm. não tem nome, né? Exatamente. Então, os pais não podem perder a oportunidade de ajudarem a fazer a escola dos filhos e receberem dessa escola, como uma escola de pais,
caminhos, oportunidade de troca, oportunidade de conhecimento, oportunidade também de escuta, que é muito importante, que eles possam falar sobre o que estão vivendo, sobre o que estão sentindo e ajudar a construir essa escola, porque às vezes é uma demanda que está lá na minha casa. Mas se eu não conto, eu vou achar que é só minha. E de repente, num espaço que é aberto e com todo respeito e discrição, eu posso descobrir que aquilo ali acontece em outros lares. Nossa, e quantos? E quantos lares, né? É, E quem fica sabendo desses lares somos nós. Eu não, mas vocês que estão na linha de frente, as orientadoras, é isso. né? Então, assim, ninguém está criticando ninguém, nem está condenando ninguém. O que a gente está dizendo é o seguinte: não dá mais para a escola fazer escola e os pais fazer educação em casa. Tem que ser uma continuidade.